É longa a É história. longa a história. Mas Eu eu imagino. vou ser bem resumido. Não poupando talvez de detalhes importantes, mas eu tenho 30 anos, eu sou casado com a mesma mulher há 10 anos. É importante Uma família linda, né? É importante falar isso hoje, né? Eu tenho 2 filhos, o João e o Noah, e a gente está sonhando agora com o terceiro. Uau. E a nossa história, na verdade, com Jesus, ela começou... A minha história pessoal com Jesus começou na infância. Eu sou de um lar cristão, eu sou de terceira geração de evangélicos da minha família. Porém, meus pais, nem meus avós não são pastores ou ministros da palavra. Porém, quando eu era menino, quando eu era assim, tinha 5, 6 anos de idade, eu já fazia teatro na igreja e tal. Eu já tinha muito envolvimento com a igreja. Aí, olha, ele fazia teatro, gente, eu também. Deve ter alguma coisa, né? Eu sempre fui muito apaixonado por arte, Arte. sabe? Eu sempre amava isso. Eu cantava na igreja. Eu me lembro que quando eu era menino, a gente tinha um negócio chamado cultinho na igreja. A gente chamava assim. Eu sou da Assembleia de Deus até hoje, é a minha igreja que me gerou. E eu cantava um hino só, cantava um hino chamado Folha Seca. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde? Bom, muito velho. E eu me lembro que só eu cantava, só eu tinha coragem das crianças de cantar. E ninguém tinha coragem. E a professora sempre perguntava, alguém quer cantar hoje? Eu levantava a mão, ela sempre perguntava, tem mais alguém? Só eu tinha coragem. Eu cantava na igreja também, tocava teclado, fazia teatro, amava. Sério, que legal. Só que eu era o menino da igreja que era o único que tinha coragem. Então, tudo sobrava pra mim. Teatro, daí eu fazia. Cantar, eu cantava. Fazia solo, né? Lembra? Tal do solo e tal. Eu solava os hinos. Só que o que acontece? Dentro disso, Deus falava muito comigo. Sabe o que era engraçado? E um pregador na minha igreja e tal. E Deus sempre falava comigo. Sabe? Tipo, você, menino, Deus tem um projeto na sua vida e tal. Você vai ser um pregador da palavra e tal. Deus falava muito com a minha mãe sobre a minha história. E eu, naquilo tudo, eu era uma criança, então eu não tinha compreensão disso tudo, né? Mas Jesus sempre estava reafirmando, fixando no meu coração uma memória de amor e compromisso comigo, sabe? Porém, a gente teve várias histórias na nossa família. Meu pai teve uma falência, meu pai fugiu de casa. Nós ficamos durante, eu acho, alguns meses. Eu não vou falar o número porque eu posso ser mentiroso, eu não quero. Mas a gente pensando que meu pai estava morto, meu pai tinha sido assassinado. Meu Deus. A gente recebia ligações na nossa casa dizendo que meu pai estava amarrado em tal lugar. A gente ia, meu pai não estava. A gente recebia ligações dizendo que meu pai tinha sido encontrado boiando no mar. A gente ia e meu pai não estava. E meu pai faliu uma empresa e a gente ficou órfão nisso, né? E a minha mãe ia pra igreja e sofria muito com a maldade das pessoas. As pessoas falavam pra minha mãe se ela era divorciada. E na época não tinha esse negócio de identificador de chamada. Então a gente recebia trote de pessoas muito más, que assim. horror! E antigamente era comum um trote, né? Hoje não ligam muito. Porque hoje tem identificador de chamada, né? É verdade. E se não se identificar, você não atende. Eu, pelo menos, não atendo. E aí, o que acontece? No meio desse período tudo, a nossa família desequilibrou. Sabe? A gente perdeu muito. A minha mãe permaneceu servindo a Jesus, mas com o coração muito ferido com meu pai. Meu pai apareceu. Como que ele apareceu? Meu pai ligou pra casa do meu avô pra ouvir a voz da minha mãe, porque tava com saudade. E meu avô tinha colocado a chamada, a Bina, né? Que era o identificador de chamada. E aí meu avô viu o número do Paraná e falou assim, que número estranho. Ligou 2 vezes, 3 vezes e ficava quieto. Aí quando a minha mãe chegou, nós estávamos vindo de um culto, meu avô falou, teve um número que ligou 3 vezes pra cá. Aí minha mãe ligou, quando ligou meu pai disse alô, minha mãe começou a chorar. E aí a gente descobriu que era o meu pai. E a gente descobriu porque meu pai havia fugido, porque na verdade meu pai vendeu um negócio vendia bolinha de chocolate, meu pai que inventou aquela bolinha de chocolate que tinha brinco em cima. E foi um sucesso na época e meu pai vendia pra esse cara e esse cara comprava do meu pai com cheque e de repente deu um monte de cheque, voltou tudo e esse cara tentou até assassinar meu pai, por isso meu pai fugiu. Porque daí ele tinha uma dívida pro meu pai e queria pagar a dívida, né, acabando com meu pai. Tô sendo bem resumido aqui, essa história é muito longa. Eu imagino. Nisso, minha mãe ligou pro meu pai, então, e nós fomos encontrar o meu pai em Foz do Iguaçu. Caramba. Vivendo uma vida miserável e tal. E aí eu me lembro do dia que eu cheguei lá. E tinha um frigobar cheio de uva. Meu pai comprou pra agradar a gente foi almoçar. E aí a gente voltou
para Joinville. Meu pai voltou. Mas a gente não era mais os mesmos, sabe? Nossa família estava destruída. Meu pai e minha mãe brigavam muito e tal. E a minha mãe, nisso, teve um encontro com Jesus ainda mais profundo e orou por meu pai. E eu vou resumir. E durante 8 anos. E aí Jesus salvou meu pai. Uau, amém. Glória a Deus. Nós perdemos a nossa casa. Nós não passamos fome, mas a gente teve muita dificuldade na nossa família. Eu tinha muitas palavras negativas do meu pai sobre a minha história. Eu vou cortar essa parte. E eu me afastei de Jesus com 16 anos. E dos 16 aos 19 eu vivi longe do Senhor, né? Isso cobra um alto preço para quem tem uma promessa no Senhor, né? Com certeza. E eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Paulinha. Nós vivíamos um relacionamento terrível. Eu entrei na faculdade, eu sempre fui um bom aluno, nunca fui um mau aluno. E eu fui garoto calouro, ganhei garoto calouro da universidade. Eu comecei a fazer propaganda de televisão, de rádio. E aí meu coração se desconectou completamente de Jesus, completamente da minha família. E eu tinha trilhado uma pequena carreira de modelo, assim, que tava dando certo. Inclusive aqui em São Paulo. Passei em teste pra Malhação na época. Não acredito. Isso eu acho que nem contei pra ninguém. Nunca contei no Gente, olha, lugar Dave, eu já fiz também teste na Malhação. E engraçado isso, né? É, muito. Porque é engraçado eu me imaginar vivendo isso. Imagina, E, bom, foi assim. E aí, quando tudo estava perdido, no sentido de, pra mim estava tudo bem, mas na verdade estava tudo perdido. Eu tinha 19 anos e dia 23 de abril de 2009, Uau. eu tive um encontro com Jesus. Não com a igreja. Não com alguém que havia sido pintado pra mim pela igreja. Lembra, eu pertenço a uma igreja, eu amo a minha igreja, mas eu tô só dividindo a experiência para que talvez você que está ouvindo agora entenda a profundidade do que é Jesus, de quem ele é. Né? Ele não está preso em uma denominação ou qualquer coisa do gênero, ele é acima de toda a religião, de toda a igreja, é o nome acima de todo nome. Amém. E eu tive um dia muito terrível, muito dramático. E foi como se Jesus tivesse tirado as mãos de sobre mim e tivesse deixado tudo que era de mais difícil para um menino de 19 anos ter que experimentar, aconteceu naquele dia. E foi onde eu me lembrei de todas as promessas do Senhor. Uau. Foi quando tudo aquilo que eu ouvia quando eu era criança fez sentido para mim. Só que parece que não tinha mais esperança, sabe? Sim. Parece que eu tinha perdido tudo. E eu me lembrei de uma Bíblia, que é a Bíblia do meu avô, que tinha ficado de herança para mim, que foi um grande homem de Jesus. Um homem muito temente ao Senhor, muito quebrantado, que ensinou muito para nós. E essa Bíblia não estava no meu quarto. Pô, eu tô resumindo muita coisa. Eu tive vontade de suicídio. Eu pensei em tirar minha vida. Eu tava dentro de uma audiência pública na época da Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Eu entrava, eu colocava tufos de papel higiênico na minha boca, assim, eu gritava de tanta dor que eu tava sentindo na minha alma. Meu Deus. E eu me lembro que eu procurei um irmão que passava por mim todos os dias indo pro monte orar. Eu tentei encontrá-lo porque eu queria alguém que orasse por mim. Só que naquele dia não tinha ninguém. A igreja estava com a porta fechada naquele dia. Eu fui na porta da igreja, eu me lembro de ter mexido na pantográfica da igreja. Desesperado. De tanto desespero. E aí eu fui pra casa, peguei essa Bíblia, entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos. E talvez as pessoas às vezes não entendem por que quando eu prego hoje, talvez eu chore um pouco, né? Mas quem foi muito perdoado, sabe? Quem teve um choque com o eterno da maneira que eu tive, entende o que eu vivo, sabe? E eu sempre digo que toda vez que eu prego, eu não sou o orador, eu sou o principal ouvinte porque passou por mim. Amém. E eu dobrei os joelhos e eu gritava no meu quarto. E eu dizia: Jesus, se tem uma esperança, Senhor. Se tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim pode acontecer, eu preciso ouvir a tua voz. Não tem sentido. E aí eu abri a Bíblia e abri em Salmo 116. Ama ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo enquanto viver, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra a minha alma. E aí a palavra diz: o Senhor é bom, justo, Ele salva.
E aí eu fechei a Bíblia. E eu disse, não pode. O Senhor me ouviu. E eu falei assim, o Senhor está aqui comigo mesmo. Se o Senhor me ouve, fala de novo. Eu estou desesperado. E aí eu fechei a Bíblia e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E naquele dia... Uau! Glória a Deus. Eu tinha um bloquinho de nota na minha faculdade, de aqueles notinha que você coloca. Eu escrevi assim, o dia que o Senhor Jesus mudou minha vida. E eu coloquei nos textos e eu fiz um propósito com o Senhor de 30 dias que eu acordaria às 3:30 da manhã para agradecer pelo que eu iria viver. Uau! E eu fiz isso. Eu orei 30 dias de madrugada. Eu voltei para Jesus. E eu conheci Jesus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. Eu me lembro que anos depois eu li um texto de Isaías que diz: porque há esperança para a árvore cortada ao cheiro das águas, crescerá e não cessarão os seus renovos. O Senhor Jesus me transformou. Mudou meu relacionamento com a minha esposa, que era minha namorada. Nós namoramos mais 2 anos e casamos. Mudou a minha forma de ver o mundo, mudou a minha forma de tratar a minha família, mudou a forma de viver eu comigo mesmo. Eu era um menino frustrado e eu me tornei um homem. E foi muito rápido. Isso com 19 anos. A minha primeira mensagem foi contando o meu testemunho de quando eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu virei líder de jovem com 6 anos, com 6 meses de conversão. Eu liderei jovens durante 5 anos. E aí começaram todos os processos, porque eu me formei na faculdade e não era o que Deus queria para mim. Eu tentei abrir um escritório de advocacia, eu tentei ser piloto de avião, eu tentei ser vendedor, eu tentei ser empresário, eu tentei tudo. E aí Jesus não deixou. O Senhor fechou todas as portas, todas. E eu sou hoje um pregador do evangelho, que é exatamente o que Jesus queria que eu fosse. Eu vou viver ainda muito mais, eu ainda tenho mais futuro do que passado. Muito. E eu creio assim, né? Então eu tô no processo de descobrir a cada dia o próximo passo. De vitória em vitória. Sabe, você falou um negócio que... Agora aqui você falou assim, a lágrima caiu até, né? Caiu uma lágrima, você falou. Mas a lágrima não cai, a lágrima escorre. A lágrima não cai do olho, a lágrima escorre no olho. A lágrima sempre percorre um trajeto. É justamente para a gente sentir a profundidade do que a gente está vivendo. Então, todas as vezes que uma lágrima escorre, ela percorre um caminho até a hora que ela sai. E é justamente para que a gente desfrute de cada momento, sabe? Amém. Ela não cai, ela escorre. Então, com Jesus é assim, a gente está desfrutando de cada momento, sabendo que vai ter um novo passo a cada dia. Amém. E hoje eu tô aqui falando com você, lembrando disso, e eu sempre falo que as pessoas que mais precisam ouvir os nossos testemunhos, na verdade, é no singular, é a gente. Eu tô muito feliz de poder contar o meu testemunho para mim mesmo aqui de novo hoje. Que incrível. Porque todas as vezes que a gente lembra de onde Jesus nos tirou, a gente não esquece a essência que nos trouxe para esse lugar. Amém. Muito legal, né? Não esquece que a gente tem o conteúdo inteiro e tá maravilhoso. Então clica aqui para você assistir e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais as novidades. Toda terça-feira às 19 horas. Beijo!